Olá, sou o professor Cleiton Batista e hoje nós falaremos sobre interpretação textual. Muitas pessoas acreditam que interpretar texto é somente ler, interpretar e tal, mas há sim alguns mecanismos que nos ajudam à interpretação. Além disso, há diversos assuntos que são cobrados em provas que têm a ver com a parte de interpretação textual. Então, a nossa aula hoje é sobre isso, né? A parte de interpretação textual. Vamos então iniciar, gente. Ó. Vamos logo entender aqui alguns conceitos básicos para a gente ir para essa parte de interpretação de texto, né? Então nós vamos ver os elementos da comunicação ou da enunciação. Vamos ver o conceito de linguagem, de texto e dos elementos realmente da comunicação. E aí nós vamos desmembrando em diversas outras coisas, gente, aqui, tá certo? Então, para começar, vamos ver o que é comunicação e o que é enunciação, gente. Comunicação, ou enunciação, é o ato de tornar comum alguma coisa entre as pessoas. Então, o homem é um ser comunicável. Aristóteles já dizia que o que nos diferencia dos outros animais é exatamente a nossa capacidade comunicativa de pensar, de refletir, de pensar antes de agir. Então, a comunicação seria tornar comum um conhecimento entre as pessoas. Imagine que eu tenho um determinado assunto e vou tornar comum entre mim e você a partir de agora, tá? E a linguagem, o que é linguagem? Linguagem é o mecanismo que o ser humano tem para a comunicação. Então, linguagem é o mecanismo para a comunicação. De que forma nós nos comunicamos? Por meio de texto, né? A comunicação se dá por meio dos textos, gente. Nós temos aqui essa comunicação, é o texto que faz a gente se comunicar. E o que é então um texto? Um texto, sendo bem objetivo, claro, preciso e direto, é uma unidade semântica, é uma unidade de sentido. O que faz um texto ser texto não é o seu tamanho, não é a sua forma, e sim se ele tem sentido ou não. E nós vamos ver quais são os elementos principais para a gente ter sentido em um texto. Então, um amontoado de palavras somente, gente, não pode ser caracterizado como um texto. Um texto é todo uma unidade semântica. Se não tem sentido, eu posso ter 1000 palavras aí juntas, mas se eu não tenho sentido, isso não pode ser considerado um texto, tá certo? Então, comunicação, tornar alguma coisa comum entre as pessoas. Linguagem é tudo que proporciona comunicação, portanto tem que ter sentido, e o texto é a unidade de sentido, é como se fosse a materialização da comunicação, tá? Vamos começar então vendo quais são os principais elementos da comunicação ou elementos da enunciação, gente. Ó. Aqui, os elementos da comunicação são esses, ou também elementos da enunciação, principais aqui. Ó. Deixa eu ver como é que tá lá. Pronto, vai aparecer lá. Melhorou um pouquinho. Vou trazer para cá. Tá? Então, os elementos da comunicação, elementos da enunciação. Eu tenho um slide aqui, mas bem feito, vou trazer para cá. Só um momento. Pronto, este aqui fica um pouco melhor. Imagine a comunicação dessa forma. O que vai acontecer? Nós temos aí, então, o emissor, que é aquele ser que decodifica e envia a mensagem. Tá? O emissor, também chamado de locutor, também chamado de remetente, e já há termos aí que chamam de enunciador. Tá certo, gente? Então, assim, pode sim ter esses diversos nomes. Pode ser chamado de, vou trazer para cá, emissor, remetente, locutor ou enunciador. Quem é este ser da enunciação? O locutor é o ser que codifica a mensagem e ele envia essa mensagem para o seu interlocutor. O interlocutor pode ser chamado de locutário, de receptor ou destinatário. Já há teorias aí chamado também de coenunciador. Então, se nós vamos só para a parte de teoria da elementos da comunicação, teoria da comunicação do Roman Jakobson, lá do russo, então nós temos os termos locutor, interlocutor, essas coisas. Mas se trabalhamos com a teoria da enunciação, do Benveniste, do Culioli, também nós podemos ter o termo enunciador, enunciatário ou coenunciador, também tanto faz, tá?
Então, o enunciador é o ser que envia a mensagem. Ele codifica, ele organiza por meio do código, está aqui o código, né, no nosso caso, língua portuguesa, e envia essa mensagem. O receptor recebe essa mensagem, então ele vai descodificar ou decodificar. O que é isto? É reconhecer o código, gente, na verdade. A mensagem é o próprio conteúdo que você quer transmitir. O código é um conjunto de signos organizados e convencionalmente aceitos pela comunidade. No nosso caso, o código é a língua portuguesa. Esse código precisa ser compartilhado tanto pelo emissor quanto pelo receptor, tá, gente? E o canal é o meio de comunicação, é o próprio elemento, assim, o próprio meio. No caso, pode ser a voz, pode ser um slide, pode ser um texto, pode ser escrito, pode ser um texto online. Isso é o canal, gente. E o referente é exatamente a situação comunicativa em que isso se dá. Esse referente interfere, sim, nas formas do locutor e do interlocutor, gente, nesse texto. Então, referente à situação enunciativa, é o contexto em que essa enunciação se dá. Então, aí estão os principais elementos da comunicação ou elementos da enunciação. Então, voltando aqui, primeiro nós vimos essa parte dos elementos da comunicação. Vamos ver agora outros pontos importantes sobre isso, gente, tá bom? Eu vou começar com linguagem. Então, na linguagem, nós vamos ver alguns elementos importantes nessa linguagem. Nós vamos ver a linguagem quanto à forma, quanto à variação, quanto às funções e quanto ao sentido. Então, nós vamos ver exatamente dessa questão, gente, tá? Quanto à forma, nós podemos ver que nós vamos ter a linguagem da seguinte forma, gente, ó. Então, ela vai poder ser uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista ou multimodal. São esses tipos de linguagem, na verdade, tá? Então, verbal, não verbal e multimodal, que é também chamado de linguagem mista. O que é uma linguagem verbal? Linguagem verbal é qualquer tipo de comunicação que faça uso das palavras. Então, se você faz uso de palavra falada ou escrita, então está usando a linguagem verbal, gente. De novo, então é o conjunto de palavras organizadas em frases e expressões. A linguagem verbal utiliza palavras. Usada na comunicação oral e escrita, ou seja, tanto na fala quanto na escrita. Exemplos aqui, conversas, livros, artigos e cartas. Então, a linguagem verbal é exatamente esta. O que é, então, a forma não verbal, a linguagem não verbal? É qualquer espécie de comunicação que não se utilize de palavras. Então, se a comunicação não faz uso de palavras, então a gente chama isso de linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal, aqui, ó, é qualquer comunicação que não usa palavras. Então, gestos, expressões faciais, símbolos, imagens, sinal de trânsito, tudo isso é linguagem não verbal. E agora nós temos a linguagem mista, híbrida ou multimodal. O que é isso? É a combinação da forma verbal com a forma não verbal. É quando você envolve aí palavras, imagens e sons e movimentos diferentes. Então, filmes, apresentações multimídias, vídeos musicais, teatro, tirinha, tudo isso que envolve as duas coisas é a linguagem multimodal, gente. Então, a linguagem mista também. Você pode chamar exatamente isso. Estou recapitulando. Pode ser, enquanto a sua forma, a linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista, também chamada de multimodal. Vamos ver então a linguagem quanto à sua variação, a chamada variação linguística, gente. Como é que isso se dá? Quanto à variação, a linguagem varia de acordo com o tempo, de acordo com o lugar, de acordo com a camada social, de acordo com a situação e de acordo com o meio comunicativo em que isso se insere. Então, nós temos aí a variação diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica e diamésica. Vamos ver cada tipo de variação dessa, tá? Só voltar aqui para ficar mais fácil, para a gente ficar mais bonitinho. Pronto.
Quando é que nós temos variação diacrônica? Você vai lembrar do termo cronos. Cronos quer dizer tempo, daí o termo cronômetro, cronologia, cronograma, sincronia, anacronismo, tudo isso. Então, diacrônica quer dizer através do tempo, ao longo do tempo. É também chamada de variação histórica, tá? Ou variação temporal. São as alterações que ocorrem na pronúncia, no vocabulário, na gramática, de acordo com o tempo, na sintaxe também. Então, exemplo aqui são as diferentes formas de se falar no século XVII e agora se fala atualmente, gente. Para a gente ter a noção, gente, ó, antigamente as palavras eram o seguinte, ó, por exemplo, a palavra coisa era cousa, a palavra dois era dous, assim como ainda se conserva esse loura ou loira, que tanto faz, né? A palavra muito era mui, a palavra assim era assim, a palavra pai já foi escrita com Y, já foi escrita com E, pai. A palavra cirurgia já foi celurgia. Cirurgia. A palavra ele já foi com acento. A gente tem uma noção. Farmácia já foi com PH. Farmácia. Assim como foto. Assim como filosofia, que era filosofia, ou filosofia, nesse sentido aqui. Então, são os casos de variação diacrônica. A língua varia de acordo com o tempo, gente. Tá certo? Basicamente isso. E o que é a variação linguística diatópica? Dia quer dizer através e topos quer dizer lugar, gente. Então, a variação linguística diatópica é aquela que varia de acordo com o lugar, de acordo com a região. Ela é chamada também de variação linguística regional ou espacial, geográfica. Então, a diatópica é chamada de variação linguística geográfica ou regional. Pode envolver diferenças no sotaque, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Eles falam de carro, o R é vibrado, nós não temos isso, né? Vou de carro, lá eles falam, vou de carro. Nós falamos vou de carro. No Rio Grande do Norte, na Santana do Cariri, mais ou menos ali, falam di, o ti, menino, o dia e o tia. As diferenças entre o português de Portugal, o português de Brasil. Esse L em Portugal, ele aparece como consoante mesmo, Portugal, Stella, Anel, Brasil. Nós já colocamos isso como uma semivogal, que é o Portugal, o Brasil, essas coisas. Também quanto ao vocábulo, no Brasil nós temos ainda exemplos como jerimum, abóbora, menino, moleque, guri no Rio Grande do Sul. De português do Brasil, português de Portugal, nós temos a palavra rapariga, que nós temos um sentido diferente do Brasil para Portugal. Lá, rapariga tem um novo sentido, aliás, tem um sentido antigo ainda. Aqui nós temos rapariga, é um sentido pejorativo. Bola para eles é esférico. Meias são peugas. Calcinha lá é cueca. Treinador é selecionador. Então, assim, em Portugal tem essas diferenças, sim, para com a linguagem do Brasil. Então, isso se chama variação linguística diatópica, de acordo com o lugar, gente. Lembrando que a variação linguística só pode ocorrer dentro de uma mesma língua. Não pode ocorrer, por exemplo, variação linguística entre o Brasil, entre o português e o espanhol, gente. Não é variação. Vou tirar aqui para ficar mais bonitinho. E a variação linguística agora diastrática. A variação linguística diastrática ocorre de acordo com a cultura. Extrato aqui, gente, é a camada social, chamada de dias e extrato social, camada social. Daí o termo estratosfera, camada, né? Então, é a variação da linguagem de acordo com o contexto social em que se encontra. Pode ocorrer entre diferentes grupos sociais, como jovens e idosos, ou diferentes classes sociais. Exemplos na forma de falar entre grupos de amigos e uma reunião de negócios, tá? Então, outro exemplo aqui, gente, por exemplo, no direito, os termos são mais específicos. Por exemplo, a palavra para eles lá, no direito, furtar e roubar são termos diferentes, porque os termos do direito têm que ter o que eles chamam de univocidade, isto é,
evocar um único sentido. Então, roubar é uma coisa e furtar é outra para a questão de direito. Para nós, não, é tudo a mesma coisa. Então, assim, esses termos que variam de classe social também valem. Na medicina, por exemplo, né, cardiopatia, cardiologia, esses termos mais técnicos também têm a ver com a variação linguística diastrática, gente, de acordo com a camada social. E a variação linguística diafásica, que é também chamada de variação linguística situacional. É de acordo com a situação de comunicação, de enunciação. Ela pode ser formal ou pode ser informal. Ali ela ocorre esse certo grau. Então, se você está numa palestra, ministrando uma palestra para pessoas de um curso superior, essas coisas, então você tem um alto grau de formalidade, melhor, pelo menos um mais elevado. Mas se você baixa para, se é a mesma palestra para pessoas lá no interior e tal, essas coisas, então você vai reduzir aí o seu grau de formalidade. E assim vai funcionando, tá? Exemplo disso, a diferença de linguagem utilizada no discurso acadêmico e na conversa de amigos, né? Que já falamos aqui, por exemplo. Então, num discurso técnico mais acadêmico, por mais que seja o mesmo assunto, nós vamos mudar aí o grau de formalidade. A variação linguística diafásica é aquela que tem a ver com a situação. Tanto que ela é chamada também de variação linguística situacional. E a variação linguística, gente, agora, diamésica. O que é essa diamésica? É de acordo com o meio de comunicação utilizado. Pode ocorrer diferenças entre a linguagem falada e escrita, por exemplo, e diferenças entre uma conversa cara a cara e uma mensagem por texto. Então, por exemplo, aqui nós temos esse costume nas redes sociais de colocar o PQ, o VC, o TBM. Então, tudo isso tem a ver com o meio em que a gente utiliza a linguagem. Diamésica. Então, variação linguística, gente, é exatamente isso, tá? E vamos ver agora a linguagem, as funções da linguagem, gente. São 6 funções básicas da linguagem: a função referencial, a função conativa, a função emotiva, metalinguística, fática e poética. Então, são essas as funções da linguagem. Importante sabermos cada uma destas, tá? Quando é que nós temos a função referencial? Ela é chamada também, gente, de função denotativa ou função informativa. Por quê? Porque o foco nela é na transmissão de informações. Então, essa função aqui da linguagem, ela não é para emocionar, não é para essas coisas. Então, essa função aqui é somente para transmitir informações mais concretas de realidade. Portanto, ela é uma função que enfatiza os fatos e os dados. Exemplos são os textos científicos, manuais de instruções, textos acadêmicos. Neste exato momento, esta aula que eu estou dando para vocês é também a função referencial. Qualquer texto cuja finalidade é somente informar, transmitir informações, é a função referencial. Então, artigo de opinião, editorial também, são textos referenciais. E nós temos ainda a função conativa. Vamos ver quando é que nós temos essa função conativa, gente. Ó. A função conativa é também chamada de função apelativa, porque o foco dela é convencer o interlocutor sobre determinada ação. Então, é o foco no convencimento. ênfase nos apelos e comandos. Exemplos aí, anúncios publicitários, discursos persuasivos, então sermões, propagandas, essas coisas, todos faz parte da função conativa da linguagem. Nós vamos ver também na função conativa, por exemplo, elementos linguísticos como o vocativo, chamar o nome da pessoa, frase no imperativo. Ei, fulano, faz isso, vem aqui, experimenta, compra, parcela, tudo isso é a função conativa, também chamada de apelativa. Na função referencial, linguisticamente falando, nós vamos ter verbos na terceira pessoa, porque tem uma certa impessoalidade, tem uma proposta de transmissão de informação mesmo, gente. Além das funções referenciais e conativa, que é chamada de apelativa, nós temos a função emotiva, cujo foco aqui da função emotiva
é expressar os sentimentos e as emoções. Por isso ela é focada sempre na primeira pessoa, é na pessoa que fala. Enquanto a função conativa, gente, a apelativa foca na pessoa com quem se fala, isto é, no interlocutor, no receptor da mensagem, a função emotiva foca na pessoa que envia esta mensagem, tá? Na pessoa que realmente está enviando essa mensagem aqui. Bom, a ênfase aqui na função emotiva, a pessoa fala do seu sentimento, de suas emoções, é subjetiva e também terceira pessoa, primeira pessoa, aliás. Então, por exemplo, oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, aí nós temos aí a função emotiva, uma vez que você está expressando os seus sentimentos, as suas emoções. E percebe que ela é em primeira pessoa. Por exemplo, de tudo ao meu amor serei atento. Olha a primeira pessoa, de tudo ao meu amor serei atento. Primeira pessoa, gente, aqui, ó. Então, vamos continuar aqui. Exemplo aqui são as cartas, os poemas, cartas de amor, biografias e tal. Por falar em cartas de amor, lembro-me aqui da poesia do Fernando Pessoa, em que ele diz que todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. Mas afinal, somente as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Fernando Pessoa, gente. Então a função emotiva é exatamente isso, sentimentos, emoções, biografias, músicas românticas e tal. A outra função é a função metalinguística. Vamos ver essa função, gente. A metalinguística é quando o código se volta para o próprio código, é quando a linguagem se volta para a própria linguagem. Então, nós vamos ter aqui, na função metalinguística, o texto que fala do próprio texto. Estudos linguísticos, livros de gramática. Neste momento, esta aula que eu estou dando para vocês também é a função metalinguagem. Então, lembrando, gente, que num texto pode sim haver mais de uma função. Neste caso aqui, por exemplo, esta minha aula, a função principal é a função referencial, porque o meu propósito é transmitir informação e tal. No entanto, como eu estou usando a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa, nós temos aí um exemplo de metalinguagem. Então, dicionários, gramáticas, repositórios de... Também textos que falam do próprio texto. Por exemplo, o próprio Fernando Pessoa tem um poema em que ele fala assim, olha... O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nessas escalas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então aí, é um poemazinho do Fernando Pessoa ilustrando essa parte da metalinguagem, que ele usa o texto para falar do próprio texto, gente. Continuemos. A outra função é a função fática. Essa função aqui é chamada função para testar o canal comunicativo. É uma ponte entre o locutor e o interlocutor. Então, o foco é no canal comunicativo. Esses recursos como né, ok, tá entendendo, olá, bom dia, boa tarde, qualquer recurso que você use somente para manter uma comunicação entre o locutor e o interlocutor, faz parte da função fática. Obviamente que num texto mais referencial, como um artigo de opinião, com essas coisas, não tem função fática, gente. Você não vai escrever uma redação dissertativa argumentativa falando, né, ok, essas coisas. Não, isso é mais de uma conversa mesmo, tanto da fala quanto naquelas conversas de redes sociais, de WhatsApp. E a outra é a função poética. Ela tem um foco na estética, na forma do texto, tá, gente? Ela está preocupada com a organização das palavras no texto. Então, essa organização aqui é a preocupação básica dela.
Então, assim, aqui tem a ver com rimas, com métricas, com recursos sonoros, é a própria poesia, com ritmo, com tudo isso faz parte. Então, você imagina aqui, por exemplo, o hino nacional brasileiro, o ritmo que isso proporciona, né? Ouviram do Ipiranga as margens plaças de um povo heróico brado, retumbante. Nós temos, assim, essa musicalidade presente, esse ritmo, essa rima, tudo isso faz parte da função poética. Quando você quer brincar com as palavras, você quer fazer as palavras terem formas interessantes, tá, gente? Então já entrei também na figura de linguagem, né? No caso das metáforas e tal. Isso também tem a ver com a função poética. E aí, Deus traz uma água para mim. Além das funções, gente, da linguagem aqui, nós temos ainda quanto ao sentido. Então a linguagem pode ser analisada quanto ao sentido. Coloquei aqui os dois principais, né? O sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal, objetivo, tá? Claro, preciso, direto, sem duplas interpretações, sem ambiguidades, tudo isso. Então refere-se aqui, neste caso, ao significado direto e objetivo de um termo. Exemplo, a palavra casa se referindo a um local de moradia. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, simbólico, subjetivo, expressivo. Tem a ver com a própria expressividade da palavra. Vai ampliando a sua significação. Então, e a outra coisa é que o sentido figurado, gente, conotativo, tem muito a ver com o contexto. Então, às vezes, num determinado contexto que essa palavra tem uma outra significação. Refere-se à associação de ideias e sentimentos ao significado de um termo. Exemplo, casa sendo usado no sentido como símbolo de conforto, segurança. Então, eu posso dizer, por exemplo, minha casa é no trabalho, ou seja, o meu lar é aqui, essas coisas. Meu lar é, você é meu lar, você falando para uma pessoa. Imagina a palavra pedra também, né? A palavra pedra no seu sentido direto, objeto, duro, não sei o que e tal. Mas quando eu falo assim, tinha uma pedra no meio do caminho, como dizia o poema do Drummond, isso já vai para o sentido conotativo, gente, o sentido figurado, tá certo? Muito bem. Já vimos contar os sentidos aqui. Muito bem. Olha o esquema como ficou interessante, ó. Então nós já vimos aí, olha, a linguagem, quanto à sua forma, pode ser verbal, não verbal ou multimodal, ou mista. Quanto à sua variação, pode ser diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica e diamésica. Quanto às funções da linguagem, referencial, conativa, emotiva, metalinguística, fática ou poética. Quanto aos sentidos das palavras, sentido pode ser denotativo, pode ser conotativo. Então, nós vimos isso em relação aí à linguagem. Não foi legal? Muito bem. Agora nós vamos ver o texto. Vamos ver então como é que se dá essa questão do texto. Gente. Viu que interpretação de texto é muita coisa? Para iniciar, nós vamos falar dos aspectos da textualidade. Eu vou tirar esse negócio aqui do... Pronto, ficou melhor aqui, gente, né? Os aspectos da textualidade. Quais são, então, os aspectos da textualidade? E o que é isso, na verdade? Então, assim, um texto precisa de elementos para que seja considerado um texto. São chamados seus aspectos ou seus elementos, né? Assim, ou fatores da textualidade. Vocês vão ver aí os termos aspectos ou fatores da textualidade. Quais são esses fatores da textualidade? Vejamos. São 7 fatores, gente. Nós temos o fator coerência e coesão. Esses dois primeiros aqui são ligados à semântica do texto, ao seu sentido, fatores coerência e coesão. E temos o fator aí... deixa eu tirar daqui, aumentar um pouquinho para cá. Muito bem. Coerência e coesão. E os fatores, chamados fatores da pragmática, que nós temos aí a situacionalidade, intertextualidade,
aceitabilidade, informatividade e a intencionalidade. Vejamos isso. A coerência diz respeito aos sentidos que o texto estabelece. Então, na verdade, um texto coerente é um texto que não tem contradição. Essa coerência pode ser interna ou externa, e a sua falta de coerência também. Então, se você começa lá dizendo, eu defendo o aborto em todas as situações, mas eu acho que tem situação que não deveria acontecer o aborto, então você está se contradizendo. Se você falou que são em todos, então não pode se contradizer. Então, você, eu sou contra o aborto em toda situação, mas tem situação que não dá e tal e tal. Então, você não é contra em todas, há sempre ali. Então, é uma não contradição que é essa coerência. Também é possível haver uma não coerência, gente, externa. Por exemplo, você pode colocar uma informação que não existe. Então, isso é uma incoerência, é uma espécie de mentira. Lembro-me de que uma vez um aluno estava fazendo uma redação e o tema era sobre a fome no Brasil. E o aluno colocou que no Brasil aproximadamente 800 milhões de pessoas passavam fome. É um absurdo uma coisa dessa, né? Então, esses aspectos da textualidade, essa coerência aqui, pode ser interna ou pode ser externa. A coesão tem a ver com a ligação, com a concatenação entre as partes do texto. A coesão textual é exatamente essa ligação entre as partes, é uma espécie de costura. A palavra texto vem do latim textil, que tem a ver com tecido, com tessitura. Então, essa coesão textual é exatamente essa tessitura aí, gente. Essa coesão pode ser mais por referenciação, em que você retoma elementos do texto, feita por pronomes, por sinônimos, essas coisas, ou por conexão, que aí você vai usar as conjunções para dar estabelecer uma relação de sentido. Bom, aí nós temos ainda a situacionalidade, porque um texto tem uma situação comunicativa, o contexto em que o texto está inserido. A gente até brinca que texto sem contexto é pretexto, então tem que ter muito cuidado para interpretar o texto nesse sentido, porque a interpretação de um texto realmente depende, sim, de seu contexto, muitas vezes. Então, o texto sem contexto é realmente uma espécie de pretexto. Só um instante. Bom, aqui está ótimo. Então, você imagina, por exemplo, a poesia do Vinícius de Moraes, chamada Rosa de Hiroshima, que foi feita após a Segunda Guerra Mundial e tal. Então, uma referência direta à bomba atômica lá na cidade de Hiroshima, que dizem que quando explodiu ficou em forma de cogumelo e tal, então ele vai chamar isso de rosa, como se fosse uma flor. Então é uma referência, é uma situação comunicativa. A outra coisa é que uma mesma frase, gente, pode ter várias situações. Então, essa situacionalidade aí, ela diz muito a respeito disso. Por exemplo, imagina que a seguinte frase, né? Ou seja, o seguinte significante: a porta está aberta. É só a frase, gente. Então, a situação comunicativa é que vai dizer como é que isso acontece. Então, a porta está aberta. Agora, imagine essa frase dita quando alguém está discutindo, né? Está lá naquela discussão e tal, fala, a porta está aberta. A intenção aí, nesse caso, a situação diz que a intenção comunicativa é para a pessoa sair. Mas essa mesma frase dita numa situação em que duas pessoas estão lá conversando, está entrando um ventinho, fala, nossa, que frio, a porta está aberta. A intenção aí talvez seja para fechar a porta e tal, gente, né? Ou então só está frio porque a porta está aberta. E a outra coisa, você está em casa, de repente alguém bate a porta, você não quer ir lá e diz, está aberta, a porta está aberta. É para a pessoa entrar. Então veja que o mesmo significante, que é a sequência sonora, pode ter vários significados de acordo com a situação comunicativa e a situação enunciativa, gente, tá bom? Exatamente isso aqui que acontece. Bom, nós temos ainda a intertextualidade. Intertextualidade é uma conversa, é um diálogo entre os textos. O texto, gente, conversa com o outro. Aqui a gente até lembra da teoria do Bakhtin, que é a teoria da polifonia. Então, segundo ele e a Júlia Kristeva,
todos os textos dialogam com outros conhecimentos. Por exemplo, essa minha fala aqui está atravessada de outras falas. Essa fala não é somente minha. Ela é minha, mas ela está atravessada de outros conhecimentos. É chamado isso de polifonia, que são as diversas vozes que atravessam um texto. Só que essa intertextualidade pode ser implícita ou pode ser explícita. Isso que eu estou dizendo aqui, as minhas vozes, que vocês não conseguem perceber de imediato, então é uma intertextualidade implícita. Mas nós podemos ter também uma intertextualidade explícita. Por exemplo, aqui no caso de uma paródia, de uma paráfrase, de uma alusão, de um pastiche, de uma citação, você percebe de cara que já é uma intertextualidade mais direta, gente, aqui, tá bom? Um exemplo aqui de intertextualidade bem interessante é que se você pegar, por exemplo, a música do Renato Russo, Monte Castelo, aí é uma referência implícita à Batalha do Monte Castelo, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Essa batalha ficou conhecida como Batalha do Monte Castelo, em 1945. E aí, quando foi feita a música, tem uma referência meio que indireta a exatamente isso. E na própria música ele faz referências diretas, como citações, até mesmo, poderia, se não fosse a questão mais poética, poderia ser até mesmo plágio, porque ele pega tal qual, né? Mas vejamos o que é que ele fala. Ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso é uma referência clara, direta ao texto bíblico, né, da carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 13. E depois ele fala: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Isso é uma referência clara ao poema do Camões. É um exemplo de intertextualidade. Outro exemplo é aquela música dos Engenheiros do Havaí, chamada Don Quixote, é uma referência explícita, direta, ao livro do Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha. Então, essa intertextualidade é o diálogo entre textos. Temos ainda a aceitabilidade, ou seja, isso tem a ver com o leitor ou ouvinte, a forma de ele receber. Um sentido de um texto não se dá somente com quem fala, mas com quem recebe. Então, este ouvinte precisa estar apto a receber esta mensagem, precisa tentar compreender o máximo essa mensagem. Então, essa aceitabilidade. A outra aqui é a intencionalidade, ou seja, se a aceitabilidade está ligada diretamente à forma do ouvinte receber a mensagem, o esforço que ele tem para entender essa mensagem, a intencionalidade está ligada ao esforço linguístico do locutor, ou seja, de quem transmite a mensagem, em expressar uma mensagem coerente e coesa a fim de que a pessoa compreenda. Então, nós podemos ter diversas intenções, como informar, convencer, divertir, advertir, agradecer, pedir, vender, felicitar, reclamar, etc. Então, de acordo com essa intenção nossa, nós vamos projetando o nosso texto, nós vamos organizando melhor esse texto de acordo com a nossa intenção, gente. Temos ainda aí, por último, a informatividade. Exatamente é o próprio texto, o que se fala, é o assunto do texto. Então, um texto feito com informações já conhecidas, chamadas de informações âncora, porque se um texto tiver, gente, somente informações novas, não há compreensão nenhuma. Se eu começo a falar aqui uma coisa para você, mas se for 100% de novas informações, você não vai compreender nada. Então é preciso sempre ter essas informações já conhecidas, informações dadas e informações novas. Por outro lado, se eu só tenho informações já dadas e conhecidas, isso não faz sentido para você. Então, quando eu digo assim, olha, gente, boa noite, eu sou o professor Cleiton, isso é a informação que agora é conhecida para você, informação dada. Hoje falaremos sobre interpretação, é a informação nova sobre isso. E quando eu coloco para você uma informação nova, isso já passa a ser uma informação antiga, ou seja, informação dada. Então você vai sempre costurando informação nova dentro da antiga, e aí já é uma antiga, então eu preciso de uma nova informação. Quando eu dou essa nova informação, ela se torna antiga, e eu vou procurando sempre novas informações. Então o texto vai tendo uma progressão textual, exatamente o que acontece, tá bom? Muito bem, isso é a informatividade.
Além desses aspectos aí, vou trazer para cá. Nós podemos e devemos analisar um texto em relação à sua tipologia ou sequência textual. Então, o texto pode ser a sequência ou tipologia narrativa, quando você relata uma história, conta uma história, muito presente predomina aí nos romances, crônicas, novelas, essas coisas, gente, tá? A descritiva, na descrição, quando o objetivo é caracterizar um elemento, um ser, um objeto, um ambiente, uma pessoa. Temos a argumentativa, quando o propósito é convencer o interlocutor, então é persuadir com argumentos lógicos e convincentes. A expositiva, que é a mesma explicativa, cujo propósito é transmitir um conhecimento, um saber já cientificamente comprovado. Presente aqui em verbetes, aulas, enciclopédias, tudo isso, gente. Né? Tutorial não, tutorial está no instrucional aqui. E nós temos aí a instrucional, que é a mesma coisa de injuntivo, gente, tá? A sequência injuntiva, que é a mesma instrucional. A sequência injuntiva ou instrucional tem o propósito de instruir o interlocutor sobre determinadas ações. Então, é muito frequente em manual de instrução, mapa, regra de jogo, essas coisas. Há autores que trazem aí uma sexta sequência, que é a dialogal, mas isso não é consenso entre os autores. Tem autores que trazem somente essas 5 aqui e há alguém que traga essa dialogal. Certo, gente? Aqui, ó. Que é exatamente a conversa entre as pessoas. Aqui esse dialogal tem a ver. Tem um turno de fala. A pessoa que está falando chama-se turno de fala. E esse turno de fala, de repente, ele se passa para a outra pessoa, gente. Então a gente analisa o texto quanto à sua sequência, à sua tipologia. Além de analisar um texto quanto à sua sequência, à sua tipologia, nós podemos analisar um texto quanto ao seu gênero, tá? Quanto ao gênero textual. Vou trazer para cá, ó. Então, notícia, crônica, artigo de opinião, poema, carta, conto, charge, resenha, cartoon, tirinha, entrevista, relatório, propaganda, bula de remédio, gente, tudo isso é gênero textual. Então o gênero ele se enquadra mais ou menos ali dentro de uma tipologia. Claro que há gêneros que predominam 2 tipologias. A mesma coisa que eu disse, vejam. Você vai analisar sempre aquele que predomina. Há textos que podem ter mais de uma tipologia, né? Narrativo descritivo, argumentativo narrativo, sim. Depende muito daquilo que predomina, tá? Então, um texto não é exclusivamente narrativo ou exclusivamente descritivo, não. Há uma predominância de acordo com o propósito enunciativo, mas eu posso sim, para eu argumentar em determinada situação, eu usar uma narração para eu argumentar, gente, tá bom? Posso contar uma pequena história para colocar o meu ponto de vista, para relatar. Eu posso caracterizar também, a descrição é quando você vai caracterizar. Então, você vai caracterizar, então você vai usar adjetivos, que é a classe gramatical usada para a caracterização de alguma coisa, gente, tá bom? A argumentativa, quando se tenta convencer e persuadir a pessoa, já vi isso, né? Então, assim, as tipologias, elas se entrecruzam, mas há uma predominância, às vezes. Mas é possível um texto ter pelo menos até 2 predominâncias, se você ficar bem claro, gente, qual é. E aí, por exemplo, a notícia ela pode ser expositiva, uma vez que a pessoa da notícia não tem propósito convencer ninguém, não é tecer comentários argumentativos, nada, nem defender opinião nenhuma, gente. É um texto mais imparcial. Então aqui, ó, por exemplo, que a notícia informa sobre fatos em tempo real, tem o seu lead, que é um resumo básico geral, é mais objetividade, tudo isso. A crônica relata acontecimentos cotidianos ou com uma visão pessoal, tem um tom às vezes informal, mais subjetivo, mais coloquial.
Artigo de opinião, texto argumentativo, texto, né, que defende uma opinião, coloca os pontos, né, favoráveis e contrários, exposição de argumentos, coesão textual, presença da tese. Poema, recursos líricos, sentimentos, emoções e ritmos, rimas, essas coisas. Temos aí a carta, que tem toda a sua estrutura básica, como vocativo, remetente, destinatário, despedidas, o fecho, né? Temos o conto, é uma breve narrativa, maior do que uma crônica, mas, aliás, maior do que, menor do que uma novela, tá? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Temos aí a charge também, que é uma sátira visual que critica de forma humorística um tema atual. O uso de desenhos e caricaturas e a ironia. A resenha, que é a análise crítica sobre uma obra literária, filme ou peça. Então, assim, há pessoas que confundem a resenha com resumo, mas no resumo, aliás, na resenha você vai sempre fazer sobre um outro determinado acontecimento, né? Sobre um livro, sobre um filme, essas coisas. Então você vai resenhar. E o resumo também, às vezes, você precisa de um resumo para fazer a resenha. A resenha é um texto argumentativo, em que você tem uma posição crítica sobre determinada situação. Temos ainda a entrevista, que é um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, perguntas e respostas, interação, abordagem de temas específicos. Temos o relatório, apresenta informações detalhadas sobre um determinado assunto. Características, dados, análises, conclusões, organização por seção. Temos aí a propaganda, mensagem persuasiva para promover um produto ou um serviço. Temos uma bula de remédio, informações sobre o medicamento, informações básicas aqui, a posologia, efeitos colaterais, contraindicações, tudo isso, tá? Presente aqui. Muito bem. E diversos outros gêneros, pessoal, assim, então, conversa telefônica, conversa de rede social, livro, tudo isso é um gênero textual, tá? Os gêneros são inúmeros, como diz o Bakhtin, quer dizer, são tanto quanto as práticas sociais. E aí, analisando ainda essas questões do texto, nós vamos analisar o texto quanto às suas informações. Elas podem estar implícitas ou podem estar explícitas, tá, gente? Então, informação explícita é o que a gente chama de compreensão textual. Então, o que seria compreensão? É localizar as informações que o texto diz claramente. Então, quando tem lá a questão, segundo o texto afirma isso e tal, é uma informação explícita, que é na compreensão textual, na verdade, tá certo? E aí nós temos então as informações implícitas, que tem a ver com a interpretação textual. Nas informações implícitas, aí sim, nós temos dois elementos básicos aqui, os pressupostos e os subentendidos. Como diferenciar o pressuposto do subentendido, gente? O pressuposto tem a ver com as ideias não expressas de maneira explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras e expressões contidas na frase. Então, assim, é a dedução lógica e verdadeira que você tem de uma frase. Então, o pressuposto, na verdade, você parte do pressuposto de quê? Então, me lembro de um exemplo interessante, uma tirinha que tem a Anésia. E a avó da Anésia apresenta o namorado. Vó, tá aqui o meu namorado. A Anésia responde, né? Você trabalha? Ele responde. Eu sou DJ. E ela retruca. Sim, mas você trabalha? Então, nesse caso, qual é o pressuposto? É que para a Anésia, ser DJ não representa um trabalho. Só que aí, gente, nós temos um traço linguístico bem claro, que é o mas. Sim, mas você trabalha? Então, o pressuposto é de que realmente ela não trabalha. Outro exemplo, se eu falar assim, olha, na oração restritiva, os alunos que estudaram foram aprovados. Sem a vírgula, a interpretação que nós temos aqui, o pressuposto de que há alunos que estudaram e há alunos que não estudaram e somente os que estudaram foram aprovados. Lá não diz que alunos que não estudaram, mas eu parto do pressuposto disso, porque eu falo, olha,
os alunos que estudaram foram aprovados, só os que estudaram, os outros não. Isso é um pressuposto também. Então, assim, o pressuposto tem a ver com essas interpretações plausíveis e corretas que você vai ter acerca disso. E a outra coisa que você vai ter, elementos linguísticos. Por exemplo, você fala assim, o Chevette foi o meu primeiro carro. Você fala, o primeiro é porque eu tive outros após ele, tá? Então, eu tenho um elemento linguístico. Outro exemplo, a loja foi vítima de novos furtos. Quando eu digo novos furtos, quer dizer que ela já foi furtada antes. Então, o Vasco é o último colocado na tabela, há outros times à frente dele. Então, são pressupostos, tá, gente? E nós temos diversos elementos, às vezes o ainda também. Por exemplo, João parou de beber, qual é o pressuposto? É que ele ingeriu bebida alcoólica, pelo contexto, né? Dá para saber disso? Então, você fala, João parou de bater na mulher. Isso quer dizer que ele batia na mulher, gente. Então, são elementos básicos sobre isso. E o que são subentendidos, né, gente? Os subentendidos são... Aqui, ó. Vou destacar aqui para ficar melhor para você. Os subentendidos são mensagens implícitas deduzidas subjetivamente pelo interlocutor. Então, assim, é uma dedução plausível, possível, mas não necessariamente, gente, verdadeira, tá? Então, é uma sugestão, pode ser que seja, sim, mas pode ser que não seja. Esse subentendido aqui, olha. Então, por exemplo, a Ana fala assim, vamos ao cinema? O Carlos diz, mas está chovendo. Qual o subentendido que nós temos aqui? Aqui o Carlos que sugere que não quer ir ao cinema, tá, gente? Pelo menos nesse momento aqui. Mas pode ser que não, ou seja, ele não é obrigado a essa interpretação. Se a probabilidade, sim, mas não. Imagina também que o marido fala assim, está muito frio lá fora, e a esposa responde, tudo bem, eu já vou fechar a janela. Então, qual que é o subentendido aqui? Um possível subentendido. A esposa entende que o marido fez um pedido para ela, né? Ou seja, mas pode ser que não, pode ser que ele tenha dito, não, não sai lá fora porque está muito frio. Então depende muito, gente. Então, resumindo, o pressuposto são informações lógicas que, por ter um elemento gramatical, são deduções verdadeiras. O subentendido são informações implícitas, né? São deduções que podem ser verdadeiras, mas não é necessariamente verdadeira. Então, essas questões aqui básicas, gente. Bom, olha aí a nossa tabelinha, como foi que ficou. É porque eu ainda tirei outros elementos aqui, gente, tá bom? Eu vou mandar esse material para vocês aí, gente, mas é basicamente isso aqui, olha. Então, gente, essa é a parte de interpretação textual. Você percebe que envolve uma gama de elementos para interpretar texto, não é só chegar e ler também. Tudo isso tem a ver com interpretação textual. Mas também tem a ver com leitura. A gente precisa sim ler e tentar realmente entender o que, que o texto está dizendo. Tá bom? Vou colocar umas questões de interpretação. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau.